Tranquilo? Pronto, Thiago, tranquilo. Então vamos lá, né? Boa noite a todos. Deus abençoe a cada irmão que está aqui presente, assistindo. Eu não conheço os irmãos aqui, exceto o Márcio, mas fico muito feliz de compartilhar esse momento aqui com vocês, tá? Eu me chamo Tiago Macedo, tá? Sou da Igreja de Cristo aqui no Recife, aqui em Pernambuco, né? Na cidade de Jaboatão, no bairro de Candeias, uma igreja que o, teve o início aqui em 2011, ah, por um trabalho que foi realizado por uma outra congregação, né? A igreja em Boa Viagem, né? Então começou comigo e depois prosseguiu para um trabalho mais firme aqui em Candeias, né? Então a igreja em Boa Viagem teve um papel fundamental no crescimento, né? No trabalho aqui da Igreja de Candeias, tá? Então, esse é o tema que eu queria trazer hoje aqui. Eu não vi todas as palestras, certo? Eu assisti algumas, não tive tempo de ver todas ainda. Sei que o irmão Márcio já colocou a, no aplicativo do Spotify, né? Um podcast, então, muito bom, eu tenho ouvido. Eu sei que muitos irmãos já vieram palestrar e trouxe diversas mensagens com esse tema sobre evangelismo, né? E eu receio um pouco de falar alguma coisa que já foi falada, mas tudo para contribuir, certo? Então, o tema que eu queria trazer sobre evangelismo é sobre as 5 ferramentas, né, para usarmos para o evangelismo, essenciais, né? 5 ferramentas, existem muitas, várias, diversas, mas eu queria trazer 5 pontos hoje só para a gente pensar sobre essas 5 ferramentas que é muito importante para o evangelismo, certo? Para a gente pensar no evangelismo nessa palestra que eu estou falando, não um evangelismo assim de pequenos grupos, né, casa, como o irmão Alcide falou, que também é uma ferramenta, mas eu estou falando de um evangelismo aqui, um trabalho mais extenso, né, mais abrangente, certo? Um evangelismo onde vai requerer certas ferramentas, certo, para alcançar mais pessoas. Então, eu queria trazer aqui essa contribuição aqui para os irmãos, né, sobre essas 5 ferramentas aqui, tá? Queria meditar nesse texto aqui, para quem quiser acompanhar aí pela Bíblia, mas já creio que está passando aí o slide, né? Esse texto que se encontra em Lucas 10, versículo 1 a 7, onde o Senhor Jesus diz aqui, quando ele escolhe aqueles 70 discípulos lá, né? Para enviá-los, né, numa missão adiante dele. E aí ele vai falar o seguinte aqui para os discípulos, e meu pensamento nessa palestra aqui está baseado nesse pensamento aqui de Jesus, né? Nesse texto aqui de Lucas, onde a gente consegue enxergar aí essas 5 ferramentas que eu vou tratar aqui nessa aula, tá? O texto de Lucas 10, versículo 1 a 7 diz assim: Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de dois em dois para que fosse adiante dele a cada cidade e lugar onde ele havia passar. E disse-lhe: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandália, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário.
não fiquem mudando de casa em casa. Pronto. Então, a ideia que eu queria trazer sobre essas 5 ferramentas aqui para o evangelismo, baseado nesse texto aqui de Lucas, que a gente vai ver daqui a pouco, pensando na seara, né? O evangelismo como a grande seara do Senhor. Então, imagina uma seara, eu acho que nenhum irmão aqui já trabalhou nesse ramo, né? Não conhece assim, se conheceu, eu não sei, mas eu particularmente não tenho muita noção disso, do campo, de plantar essas coisas, mas eu sei que, pensando na seara daquela época lá, né? No primeiro século lá, em que Jesus está pensando aqui para usar e ilustrar aqui, era algo muito que precisava de muitos trabalhadores, né? Muitos trabalhadores. Ah, exigia também a disposição, né? Disposição para trabalhar, dedicação, né? Recursos para que a seara pudesse ser bem sucedida, né? A colheita fosse bem sucedida. E é sobre isso que eu queria trazer aqui, né? 5 pontos para a gente pensar, né? Quando a gente pensar em evangelismo e sobre esse texto aqui de Lucas, Jesus está enviando 70 discípulos, né? 70 discípulos, fora aqueles apóstolos, para ir adiante dele para pregar o evangelho, né? Para as pessoas, né? Então, ele vai dizer que a seara é muito grande, mas são poucos trabalhadores. E o que é que Jesus está enviando, né? Qual a primeira ferramenta que a gente vê aí, né? Que Jesus está pedindo está orientando para os discípulos levarem, né? O evangelho. Jesus está levando o evangelho. Então, o evangelho, ou a palavra, né? É a primeira ferramenta e a mais essencial, né? Sem ela, a gente não está evangelizando. Então, quando a gente pensar em evangelismo, o que a gente tem que pensar primeiro é sobre o evangelho, que é o evangelho, né? Boas notícias, né? Que boas notícias são essas, né? É a mensagem redentora de Jesus e sua obra, né? A mensagem de redenção da humanidade, de salvação. Então a gente pensa que a humanidade ela está numa situação complicada e precisa de uma redenção, né? De uma salvação. O mundo está desabando sobre a humanidade e a humanidade precisa escutar isso para ela ter a ciência da redenção que ela precisa. Então, o Evangelho é essa mensagem que vai trazer isso, né? Por isso que Jesus vai dizer, olha, a, a seara ela é grande, né? Os trabalhadores são poucos. Jesus está enviando 70 com essa missão importante e urgente, né? Para avisar as pessoas da situação, mas também da boa notícia que ele veio trazer, né? Que Deus preparou para a humanidade, né? O evangelho também é a mensagem de arrependimento e remissão de pecado, que é essa situação que a humanidade se encontra, né? Paulo vai falar em Romanos que o evangelho é a justiça de Deus, é a única forma da humanidade se justificar, né? Não há nada nesse mundo, não há nada que ninguém possa fazer para receber uma justificação, se justificar diante de Deus. Nada, 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 né? Então, quando o homem ele olha para a sua condição, ele vê que não tem nada para oferecer e nada para, vamos dizer assim, pedir em favor a Deus, a não ser a sua misericórdia e a sua justiça, que é Jesus, né? Então, a gente vê aqui que o próprio Jesus, né, quando ele começou o ministério dele, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, 14 e 15, logo em seguida que ele foi batizado, né, foi tentado, e que ele foi para Galiléia, né, voltou lá para Galiléia, ele já foi para pregar o Evangelho de Deus. Jesus não foi para fazer qualquer outra coisa a não ser pregar essa boa notícia, né? O ministério de Jesus foi isso, né, trabalhar nessa mensagem de grande urgência, né? Essa mensagem redentora. Então, Marcos 1, 14 e 15 vai dizer, ó, depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, as boas notícias de Deus, né? As boas notícias de Deus. Ele dizia, o tempo está cumprido, chegou o momento, né? Chegou, agora Deus abriu aí as portas da salvação. Chegou a hora, né? Tudo que tinha que se cumprir está se cumprindo. Chegou o momento, né? O reino de Deus está próximo, né? Arrependam-se
e creiam no Evangelho. Então, a gente vê aqui Marcos, né, o evangelista Marcos, quando escreveu aqui o Evangelho, ele citando que Jesus veio trazer a mensagem de Deus, que é essa mensagem redentora, né, e que essa mensagem exigia arrependimento e remissão de pecado. Porque eu estou falando isso aqui do evangelismo, a primeira ferramenta ser a palavra evangelho, né? Claro que tem que ser o evangelho, a gente não vai evangelizar com outra coisa, mas infelizmente, né, a gente sabe que a, a igreja ela pode ser influenciada por muita, vamos dizer assim, modinhas, né? Modinhas religiosas, onde a igreja ela tem o intuito de fazer a proclamação do evangelho, certo? Ela tem toda essa dedicação para fazer, todo o empenho, toda a vontade, mas às vezes a igreja pode correr o risco de cair por esse lado, e de ir por esse lado das modinhas e esquecer o que ela tem que pregar, né? Então aí vai inventar muitos eventos, colocar, né? Dependendo do público, do alvo que ela vai transmitir, sempre pensa primeiro a forma de fazer o que vai fazer e por outro encaixar o evangelho. Não, as pessoas precisam ouvir o que elas têm que ouvir, né? Elas precisam ouvir que estão numa situação onde vai levar a um final não bom, né? A destruição, a sofrimento. Mas daí é que entra a mensagem de boas notícias, né? Que é o evangelho, que é a remissão de pecado. O problema que vai levar as pessoas à destruição é o pecado. Mas existe uma remissão de pecado, né? Existe a remissão de pecado. E é Jesus, né, que veio trazer isso, que é o evangelho de Deus, né? Então, a mensagem que a igreja precisa pregar, né, a semente que a igreja precisa levar para a seara, né, para semear, né, é a palavra, né? Jesus conta uma parábola, ele conta a parábola do semeador, né, e ele vai dizer, a palavra, a semente é a palavra de Deus, certo? E aí a palavra ela vai ser semeada em cada terreno e vai causar um efeito dependendo do coração, da intenção de cada pessoa, né? Então, a mensagem, a primeira ferramenta que a gente precisa pensar para o evangelismo é a palavra de Deus, o evangelho. Qualquer outra coisa ela é secundária, né? Então, a mensagem é arrependam-se e creia no evangelho, na boa notícia, né? Então, a gente vê aqui também, ó, Lucas 24, 46 e 47. Eu vou usar bastante texto, tá, pessoal? Para a gente meditar bem na palavra, tá? Então, ele diz aqui, ó, Lucas 24, 46 e 47. E disse-lhe, né? Assim, isso é Jesus falando após ser ressuscitado, né? E está próximo de ascender aos céus, ele vai dar uma explicação para os apóstolos que estavam meio que sem entender ainda o que estava acontecendo. Então, Jesus vai lá explicar para eles sobre o que está acontecendo. Ele vai dizer, ó, disse-lhes, assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Então, qual é a ferramenta que Jesus está dando aqui para os discípulos? Primeiro, ele está explicando que as escrituras se cumpriram, né? Tudo que estava lá na lei, nos profetas, né? Estava escrito a respeito de Cristo. Tinha que acontecer isso. Mas agora Cristo está dizendo que tem uma mensagem para ser proclamada, né? Uma notícia boa, que é a notícia que ele veio começar a trazer, que a gente viu lá em Marcos, que é o quê? Arrependimento, a mudança e remissão de pecado a todas as nações. Então, primeira ferramenta que a gente precisa sempre lembrar para o evangelismo é a palavra, né? O evangelho. Sem as pessoas entenderem o evangelho, pessoal, vai ser uma igreja que não vai estar capacitada para passar essa mensagem à frente, né? Se a igreja que começou, ela não surgiu dessa semente, desse evangelho, ela não entender a importância, dificilmente ela vai entender a urgência e a importância de se passar essa mensagem para frente, né? Então, a igreja ela pode começar, como eu citei aqui, um exemplo.
começar uma igreja fazendo qualquer outra coisa, né? Às vezes a comunhão, eventos, acampamento, um monte de coisa, né? Então, a gente sabe que isso ajuda bastante, né? Qualquer coisa disso ajuda muito, né? A comunhão, unir os contatos, né? As amizades, então. Mas se o evangelho não tiver presente, se aquelas pessoas que estão ali não, vamos dizer assim, mastigarem direitinho para entender o que é o evangelho, dificilmente elas vão entender a urgência de passar isso para frente. Assim como elas receberam, ela vai entender a urgência. Então, a mensagem aqui é arrependimento, mudança, né? Reconhecimento da sua situação e remissão de pecado em Jesus Cristo, certo? Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 15 e 17, Paulo ele vai dizer que pretendia anunciar o evangelho além de Roma, né? Lá no oeste, né, da Europa, né, ali na Espanha, né? Então, ele vai escrever essa carta, ele vai dizer aqui que tipo de mensagem Paulo tá querendo levar, né? O quanto ele já fez, o quanto ele sofreu por essa mensagem e o quanto ele ainda tem para anunciar, inclusive em Roma, né? Ele vai dizer aqui, ó, por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Então, o evangelho tem que ser anunciado lá também, para outras pessoas que não ouviram. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Né? Então, Paulo está dizendo qual é a mensagem que ele tem para levar com urgência até da além de Roma, né? Que seria a Espanha ali. Ele vai dizer que é essa mensagem poderosa, ele chama a mensagem do evangelho de poder de Deus, né? O poder, aí tem as explicações teológicas que, que o grego dá, né? A palavra poder vem da palavra dínamo, né? Que traz o sentido da palavra dinamite, né? A dinâmica, então, a explosão, o poder de Deus para destruir o pecado, né? Então, enfim, Paulo está dizendo que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, né? Então, a salvação só vem por meio do evangelho, não vem por meio de outra coisa, né? De todo aquele que crê no evangelho, né? Porque a justiça de Deus se revela no evangelho. Então, a gente sabe que como é que eu vou fazer com que a justiça de Deus seja revelada na vida das pessoas? A justiça foi feita, precisa ser feita. Com que ferramenta se faz isso? Então, Paulo está dizendo aqui, se revela onde? No Evangelho, na mensagem de arrependimento e remissão de pecado em Cristo Jesus. Então, a justiça de Deus só vai ser revelada na vida de uma pessoa se ela for transmitida no Evangelho, certo? Então, primeira ferramenta que eu queria passar para a gente e que está, vamos dizer assim, embutido ali no texto que a gente viu aqui do Lucas 10, né? A mensagem que Jesus está passando para os 70 levar, né? A mensagem de paz, né? Essa mensagem de paz. Paz com Deus, né? Então, veja, segunda ferramenta que eu queria trazer aqui para a gente pensar, né, sobre a ferramenta para evangelismo seria pessoas, né? Aí entra a mão de obra, vamos dizer assim. Se a gente pensa na grande seara, a gente está pensando que a gente precisa de pessoas para trabalhar. Jesus mesmo falou, a seara é grande, precisa de gente. Uma pessoa só não dá conta na seara, não. Né? Jogar esse trabalho nas costas de uma pessoa não dá conta. Para que a seara seja, a colheita seja abundante, precisa de abundância de pessoas, de trabalho. Né? Então, a equipe, pessoas. Então, quando a gente pensa na equipe, né, a gente está pensando que, como Jesus está pensando, a seara é grande. Jesus está pensando no grande.
Jesus não está pensando pequenininho, ele já pensa grande, né? É muita coisa, precisa de muita gente, né? E depois aí eu vou entrar no ponto, acho que do terceiro ponto em diante, a gente vai ver as outras ferramentas aqui, que é importante, né? Então, equipe, porque Jesus fez missão com a equipe, né? Jesus fez missão com a equipe. Jesus saiu do batismo, passou pela tentação, e ele começou a anunciar o evangelho e começou a fazer uma equipe, né? A gente vai ver daqui a pouco. Paulo, o apóstolo Paulo, ele trabalhou com a equipe na Seara, né? Então, é importante uma equipe, pessoas, né, que estejam dispostas, disponíveis, entendam a mensagem, capacitadas para que faça esse trabalho com excelência, né? Para que a colheita seja abundante, né? Então, veja, Mateus 4, 18 e 19, a gente vai ver aqui que diz assim, ó, caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, né, pescadores lá, né, chamado Pedro e André. E lá, eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse, venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então, Jesus está aqui recrutando a sua equipe, né? Os primeiros da sua equipe, né? Pedro e o irmão dele, André. E Jesus está dizendo, venham que vocês vão aprender e eu vou tornar vocês também pescadores de gente. Então, Jesus está usando a ilustração aqui do cotidiano que eles viviam, né? Pedro e André eram pescadores, então Jesus está usando pescadores. Talvez se Pedro e André tivessem numa seara, plantando lá, colhendo trigo, alguma coisa, ia falar, né? Eu vou transformar vocês colhedores de gente, né? Vamos supor aqui. Então, a equipe, pessoas são de suma importância para a gente ter uma grande colheita, né? E o próprio Senhor diz, olha, a seara é grande e precisa de pessoas. Como é que a gente vai conseguir essas pessoas? Peçam ao dono da seara, que mande pessoas. Então, a gente precisa orar, pedir, né? Sempre lembrar. A gente tem muita sede de evangelizar. Mas será que a gente lembra de orar? Será que a gente para assim para pensar, poxa, a seara não é minha, eu quero muito, eu tenho esse desejo no coração, mas o trabalho não é meu, certo? Eu não sei como fazer, eu sou pequeno, eu sou só um servo, e sozinho eu não consigo fazer. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir ao meu Senhor que mande outros servos para me ajudar, né? Então, em oração, a gente vai pedir ao Senhor que nos mostre, né, pessoas, uma equipe para a gente estar trabalhando junto, né, empenhado para que a gente possa ter uma boa colheita na Serra. Lucas 10, versículo 1 a 2, vai dizer assim, ó, depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de dois em dois, para que fosse adiante dele a cada cidade e lugar onde ele havia de passar. Ele disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A gente leu lá, né? Isso aqui é um trecho daquele texto lá. Então, Jesus escolheu outros 70 discípulos e dividiu de dois em dois. Vocês vão por aqui. Então, veja que Jesus está pensando grande. E aí ele está precisando de quê? Uma equipe. Então, ele vai separar esses 70 de dois em dois para enviar para essa seara, né? Os trabalhadores são poucos. A gente sabe que não é fácil, né? O evangelismo, esse trabalho de evangelismo não é fácil. Precisa de muitas outras coisas que vou falar daqui a pouco. Mas que se a gente pedir, né? Como Jesus está dizendo, ó, peçam ao Senhor da seara. O trabalho é dele, o campo é dele. Que mande trabalhadores. Eu creio na instrução de Jesus. Que se a gente agir assim, o Senhor vai enviar para a gente pessoas, trabalhadores, né, capacitados para ir semear essa palavra, né, essa mensagem, o Evangelho, certo? Então, a gente viu aí a primeira ferramenta, que é a palavra, o Evangelho. Sem isso, não há fruto, certo? A primazia é o Evangelho, é a mensagem que a gente tem que ter na cabeça, no coração, e nos nossos lábios, né? É o evangelho. Qualquer outra coisa que coloca o evangelho como secundário, tenha certeza que o negócio não vai dar certo daqui para frente, certo?
A segunda são pessoas, né? O evangelho tem que ser proclamado por pessoas, né? Paulo vai falar isso na carta aos Romanos, né? Acho que no capítulo 10 ele vai dizer, né? Como é que vão ouvir se não há quem pregue, né? Como é que vão pregar se não quem envie, né? Então, necessita de pessoas, né? A terceira a ferramenta para o evangelismo que eu queria trazer aqui é disposição, né? Disposição ou dedicação, a abnegação eu coloquei aqui, que eu vou explicar um pouco de onde é que eu tirei essa palavra, né? Vocês estão vendo aí uma imagem, né, de um homem arando o campo, né? Isso aqui é lá no Oriente Médio, né? Ele arando o campo, aí tem dois bois aí, e tem o jugo aqui, né? Que Jesus usa muito essa ilustração do jugo, né? O jugo, tomai sobre vós meu jugo, né? Jesus está falando desse instrumento aqui, ó, que está amarrado aí nesses animais aí, o arado aqui, né? Essa máquina, né? Pronto, então, quando a gente pensa em disposição e abnegação, que é necessário para, uma ferramenta necessária para o evangelismo, a gente está pensando em uma atitude de não olhar para trás, né? De deixar as bagagens, certo? De estar disponível, né? Também é preciso largar o eu, né? O ego, né? O eu. Ego vem dessa palavra aqui, eu, né? Meu, minha. Eu preciso fazer isso, né? Primeiro eu preciso fazer aquilo. Primeiro tenho que pensar no meu emprego, na minha faculdade, no meu eu. Então, é preciso disposição. Sem isso, não há trabalhadores para a seara, né, capacitados, e sem isso não vai haver abnegação do amor. Então, veja, Jesus fala lá em Lucas 9:62, inclusive é o texto lá que ele está usando o, o chamado lá dos discípulos, né? Ele vai dizer, olha, mas Jesus lhes respondeu, ninguém que põe a mão no arado, nessa máquina que Jesus está com isso aí na cabeça, né? Está na colheita lá, está lá no campo, né? Semeando. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus está falando, não tem como a pessoa está trabalhando no campo com a máquina dessa e ficar olhando para trás ou dar um descuido, desatenção, porque vai acontecer algum problema. Ou ele vai ralar o traço do campo, ou a máquina vai bater numa pedra, alguma coisa vai quebrar, certo? Então, distrações está fora de cogitação para entrar na ferramenta para o evangelho, certo? É necessário disposição, a gente tem que estar disponível. Eis-me aqui, Senhor, certo? Bem, o que é que a gente tem para fazer? Bem, a gente vai vazio, sem nada, só o evangelho. Agora o Senhor vai dizer aonde é que a gente vai semear essa semente. E aí ele vai arrumar as demais ferramentas para a gente, né? Então a gente tem que pensar assim, a disposição e a abnegação é que nos faz não olhar para trás, olhar sempre para frente, confiar no Senhor e entender o nosso trabalho a se fazer, né? Deixar de lado o eu, né? Meu, minha, né? Que isso vai levar a uma abnegação, né? Uma renúncia do eu, das minhas vontades, para me dedicar a isso, né? Então, eu tenho visto o irmão Márcio, ele se empenhando muito nessa nova ferramenta, né? Que tem abençoado muito a igreja e creio que vai dar muitos frutos isso. Então, eu tenho certeza que o irmão Márcio, por exemplo, ele se abnega de muita coisa, né? Para poder e tem muita disposição para estar trabalhando com essa ferramenta aqui em prol do evangelho. Então, se não tem isso, dificilmente essas palestras estariam acontecendo, né? Então, é necessário isso. Lucas 9, 57, 61, que são o texto anterior àquele do arado, vai mostrar justamente isso, né? As pessoas arrumam desculpas, né? As pessoas tendem a colocar sempre o eu, o meu, né? Primeiro eu, depois vem o Senhor, né? Vai dizer assim, ó, enquanto seguia pelo caminho, alguém disse a Jesus, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for.
Que é a decisão da pessoa, né? Eu vou para onde o Senhor for, eu vou. Jesus vai dizer os prós e o contra, né? Ele vai falar que, olha, Jesus respondeu, as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, o negócio não é fácil, né? É sair da zona de conforto, é confiar no Senhor e não achar que vai ser sempre melhor, não, né? Então, quer me seguir, saiba que vai vir dificuldade, né? A outro, Jesus disse, siga-me, né? Mas ele respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Então, a gente vai vendo esse texto aqui, a gente vai vendo sempre as pessoas trazendo o eu, né? Meu. Onde é que eu vou dormir? Né? Se preocupar, onde é que eu vou dormir? O que é que eu vou comer? Né? Primeiro eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que cuidar disso, depois fazer aquilo, depois eu vou trabalhar para o Senhor. E aí Jesus insistiu, ó, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Primeiro as coisas do reino, espirituais, né? Depois as coisas terrenas, né? Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. O outro lhe disse, Senhor, quero segui-lo, mas permita-me que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Né? Então, está sempre presente aqui essa questão do ego, né? Do eu, meu, minha. Primeiro, eu preciso fazer essas coisas. Depois eu faço isso. Né? Não sei se vocês já ouviram, né? Algum irmão já ouviu, mas eu já ouvi muito isso de eu queria ter muito tempo para o evangelho, né? Para pregar o evangelho. Eu sinto tanta vontade, né? De pregar o evangelho. Eu preciso, na minha aposentadoria, eu vou me dedicar mais às coisas do Senhor. Então, veja, é um pensamento errado, né? É um pensamento errado. É o hoje, é o agora. Você está vivo, está com saúde, você foi resgatado, você ouviu a mensagem de salvação, entendeu, você entende agora o que é o evangelho e a situação dos outros que não entendem, como é que você vai deixar isso para depois, né? Então é agora. Tem muita gente, a seara é grande, tem muita gente que está se perdendo. Então é agora, não é depois, né? Então, disposição, disposição. Se a gente não tiver disposto a abrir mão das coisas, né, do nosso conforto, sair da nossa zona de conforto, se a gente não tiver disposto a passar por sofrimento, privações, dificilmente a gente vai conseguir fazer, trabalhar na seara do Senhor, né? Aí a gente vai entrar naquela questão, olhar para trás, né? Põe a mão no arado e fica olhando para trás. Poxa, eu vou perder isso, estou perdendo aquilo. Será que vai dar certo? E aí não confia, né? Não tem a fé, né? Pronto. Falar aqui da abnegação do amor, né? Que eu citei lá, que é necessário isso para que haja essa ferramenta aqui de dedicação, né? Que é um exemplo, eu acho que foi o irmão Madison, na palestra dele, eu acho que ele usou esse texto, né? Eu queria só reforçar aqui a ideia, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, 2 e 3, Paulo vai mencionar que esses irmãos nessa igreja recém-convertidas aqui, mas que já tem uma mentalidade de uma igreja madura, né? Porque elas entenderam a mensagem que elas receberam e entenderam a necessidade, a urgência de passar em diante. Não veja o que Paulo fala, né? Quando ele começa a carta, que ele diz, ó, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. São três coisinhas aqui, né? Mas eu quero enfatizar essa segunda aqui, ó. Da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E mais abaixo lá, ele vai falar que a fé deles se expandiram, né, a ponto deles não precisarem acrescentar nada. Então, veja, Paulo passou um momento de dificuldade quando levou o evangelho na a região ali da Tessalônica, né, ali na Macedônia, e teve que fugir, né, para não ser morto. Ele deixou uma igreja recém-convertida ali. O que é que poderia acontecer? Os irmãos esmorecer, ficar triste, com medo, inseguro, olhar para trás. Não. Mas o que é que eles tiveram aqui? Operosidade do amor, né? A preciosidade da fé
A abnegação do amor é a firmeza da esperança. Essa abnegação aqui é aquela questão de renúncia, de deixar o eu, né? De não se preocupar com a própria vida, com a própria situação, mas por causa da nossa esperança no nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da esperança deles, eles tiveram a abnegação, o amor deles pela causa, levaram eles a ter uma operosidade na fé, uma fé que age, né? Proclamar, tá? Pronto. Quarto ponto, e o penúltimo, é a capacitação. Creio também que algum irmão já passou alguma palestra a respeito disso, né? Essa palestra aqui sobre o estudo, a importância do estudo, se capacitar para transmitir o evangelho também é importante, né? Aprender para ensinar e estar habilitado para a obra. Então, a gente só pode passar aquilo que a gente aprendeu, né? A gente não pode ensinar uma coisa que a gente não aprendeu, né? Então, talvez muito o mundo religioso está cheio de muita coisa que não é evangelho, ou que é evangelho. Então, passa do que quer, do que vem à mente, do que acha, do que gosta, do que atrai, certo? Então, aí entra naquela questão lá da primeira ferramenta. A palavra evangelho tem que ser pregada, mas para isso eu preciso aprender para ensinar, né? Entender o que é que eu estou ensinando, né? Estar habilitado. Então, Jesus convidou os discípulos para aprender dele, né? Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, né? Porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Então, Jesus convidou os discípulos e convida até hoje para aprender. Aprender é essencial para proclamar, né? Atos capítulo 15, 6 e 7, na primeira parte do versículo 7, vai dizer, ó, então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse. Então, aquela parte lá onde tem aquela discussão sobre quando o evangelho está sendo pregado e alguns judeus estavam incluídos dentro do evangelho a circuncisão, né, o judaísmo, né? Então aí veja que até os apóstolos e os presbíteros se sentaram para aprender mais, examinar, né, debater o que é que está acontecendo para poder passar com excelência a vontade do Senhor. Então aqui a gente vê a questão do estudo, do diálogo, do debate, né, do examinar as escrituras, né? Paulo vai escrever aqui, ó, 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, com o objetivo, a fim de que o servo de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a palavra é importante para a gente aprender, né, a ser instruído, né, para ter um serviço perfeito, né? Então, a ferramenta do aprendizado, né? Do capacitar-se é essencial para a pregação do evangelho, né? Veja, o próprio apóstolo Paulo, né? Um homem tão sábio, estudioso, e até no final da vida dele ele se preocupou em estudar mais, né? Aprender, né? Quando ele está na prisão lá, próximo a ser martirizado, ele vai lembrar para Timóteo, quando fosse visitá-lo, pegasse os livros dele, os pergaminhos, né? Vai dizer assim, ó, quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Então, veja o próprio Paulo, no final da sua vida, preocupado com o estudo, né? Para se, vamos dizer assim, se aperfeiçoar mais, né? Então, a gente vê que isso, o estudo não para, a capacitação não para. Então, isso é importante para ter no evangelismo, né? Uma ferramenta importante. E o último ponto, pessoal, é um assunto que eu acredito que muitos não gostam de tocar, até porque parece ser um assunto tão banalizado, né? Devido os horrores que é feito no mundo religioso. É a questão financeira, né? Os bens que a gente tem, né? A cooperação com os bens é importante demais para a seara do Senhor, né? Então, a gente vê N exemplos nas Escrituras de que todo o trabalho, desde Jesus até o final de Atos ali, foi usado recursos, trabalhos, irmãos se associando ao trabalho, né? Então, a gente vê isso aí também, que para enviar
trabalhadores na seara com recursos, enviando recursos, também é uma forma de semear semente, né? Tem gente que diz, não, você está semeando ali indiretamente. Não, você está semeando diretamente. Você não pode estar lá, mas você deu condições para outro estar lá. Então, você está de mão dada com aquele irmão, se associando a ele no trabalho. Então, veja, Lucas 8, 1 a 3, Jesus vai falar aqui, ó. Lucas vai falar. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, com os seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Então, veja, o início do ministério de Jesus teve apoio financeiro. Imagina Jesus com a equipe e sem condições, né? Sem o alimento, sem o cuidado, né? Para viajar para lá e para cá, os gastos, as coisas. Então, é importante, né? Quando a gente pensa em evangelizar, a gente também tem que pensar nos recursos. A gente pensa na equipe, a gente pensa na dedicação, a gente pensa na capacitação, mas a gente pensa os recursos. Né? É muito importante. Né? Veja, Atos 18, 1 a 5. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi para Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles e, como tinha o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício dele era fazer tendas. E todos os sábados, Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Veja, por que Paulo está lá em Corinto, pregando o evangelho, e ele começa a trabalhar com um ofício que ele já conhecia, com as próprias mãos. Né? Mas tem gente que usa esse texto para dizer, Paulo pregou o evangelho e trabalhou com suas próprias mãos, não precisou ser sustentado ou não recebeu o mantimento de ninguém. Não. Aqui é o início da história. Veja aqui no final que diz que Paulo, Silas e Timóteo, quando chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra. Como é que Paulo se entregou totalmente à palavra? Lá em Corinto, 2 Coríntios 11, 7 e 9, vai dizer, Paulo vai explicar isso aí. Ele vai dizer, o meu tempo acho que está no limite aqui, né? Só vou concluir aqui para não passar muito e atrapalhar o teu irmão. Então, vamos lá. Será que cometi algum pecado pelo fato de viver humildemente para que vocês fossem exaltados, visto que lhes anunciou o evangelho de Deus sem cobrar nada? Né? Então, Paulo está falando, né? Quando eu fui pregar o evangelho, eu não pedi nada de vocês. Tirei das outras igrejas, recebendo salário para poder servir a vocês. E estando entre vocês, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Em tudo me guardei e me guardarei de ser pesado a vocês. Então, Paulo diz, olha, a vocês, Corinto, quando eu fui pregar, pelas circunstâncias, o ambiente me levaram a agir dessa forma, mas outros irmãos me supriram. Então, veja aqui a cooperação também. Filipenses 4, 14 e 15, né? Paulo vai agradecer pelos irmãos se associarem com eles da Macedônia, né? Desde o início da pregação. Tem muitos exemplos aí, irmão, né? A igreja de Antioquia, que a gente vai ver constantemente ali nas viagens missionárias de Paulo, era uma igreja que estava junto, se associou com Paulo, Barnabé, outros irmãos, né? Simeão, Lúcio, Cirene, Manaé, para enviá-los, né, na obra. Então, como é que a igreja enviava se não enviasse recurso com eles, né? Não ajudasse, não se associasse? Então, as viagens não eram baratas, né? Então, precisava da ajuda financeira também, da parte financeira. Então, a gente vê que isso é uma ferramenta importantíssima. Se a gente quer pensar grande e unindo as outras ferramentas, né? A palavra, a equipe, a dedicação e o aprendizado, né? Então, a gente vai ver que a igreja de Antioquia é um exemplo de igreja que tinha essa mentalidade de enviar, né? De se associar, de ajudar, né?
para a propagação do evangelho, tá? Pronto, irmão Márcio, finalizei aqui. Cadê o irmão Pronto. Márcio? Passei aqui, eu acho que uns 4 minutinhos, né? 5, 6.